Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje eu tenho uma mensagem que ela é reflexiológica, porque é ação e atitude de situação de ansiedade e o desequilíbrio às vezes domina por causa de nossa prioridade. Então, o nosso tema vai ser atitude. E nós vamos tomar como base logo 1 de Pedro 5:8, que diz nitidamente: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E antes de eu ler um texto aqui, que também vamos tomar como base reflexiológica, que está no capítulo 7 de Romanos, eu quero contar uma experiência dentro dessa atuação, lançar sobre ele a nossa ansiedade, do porquê. Existe caráter, atitude, personalidade e, na realidade, a Bíblia diz que aquele que for puro se purifique ainda mais, aquele que for sujo se suje ainda mais. A Bíblia nos exorta que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ela diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. E às vezes nós somos pessoas boas, honestas, e nos deixamos nos envolver emocionalmente por essa atitude da ânsia preocupativa que desestabiliza, às vezes, o falar, o agir, e afeta psicologicamente o pensar. E o pensamento, a gente tem que pedir sempre Deus para nos ajudar a quando for tomarmos decisões, a quando formos agir em alguma situação, priorizar Ele como orientador, o gestor daquilo que teremos, que faremos, se Ele permitir, dentro de uma boa postura. Por que eu digo isso? Tinha um certo senhor que trabalhava numa empresa durante muitos anos, já era aposentado, mas continuou trabalhando, porque quase no início dessa empresa, ele foi um que trabalhava e se tornou um grande amigo daquele empresário. Aquele empresário tinha ele como amigo e eles tinham um bom relacionamento, eles tinham uma boa amizade, mas decorrer do tempo, ele se sentiu já enfadado, já estava aposentado, e ele trabalhava em construção de obra, ele fazia mansões e vendia, que aquele homem era empresário dessa área e era bem sucedido, porque a mão de obra desse amigo, que era funcionário, era de excelência, de qualidade. Então, ele sempre contava com ele e chegou o tempo dele achar que deveria parar e também fazer uma reforma na sua própria casa. E ele não estava a tempo porque vivia sempre ocupado, não cumprindo as exigências do patrão, mas ele fazendo a vontade, porque eles eram amigos, e ele é que não só estava à frente, inspecionava e qualificava tudo, que era um serviço de excelência, mas aí ele chegou e dialogou com seu patrão, dizendo que já estava na hora de descansar, de parar, e ele
queria que ele o liberasse. E o patrão falou, pô, tudo bem, esses anos todos você me servindo com a sua simplicidade, honestidade, e nós temos uma amizade, eu tenho um afeto por você, eu vou fazer o seguinte contigo, você vai me fazer uma última construção, você vai fazer uma mansão, eu vou te dar o endereço, dar o lugar, e você procura fazer essa mansão com mais excelência durante esses anos que você trabalhou para mim, você faça da melhor qualidade. Tá bom? Ele tá bem. E aí ele deu o endereço e ele partiu para lá para fazer a obra. E nos seus questionamentos, nos seus conflitos internos, ele questionou e dizia, poxa, ele poderia ter me liberado logo, mas me deu mais ainda uma obra, me deu mais uma etapa de trabalho, podia ter me liberado, tem outros funcionários que eu preparei que também são equilibrados, ele poderia ter me liberado para que eu descansasse. Eu não falei com ele que quero fazer a reforma da minha casa, que esses anos todos trabalhando para ele, nunca tive tempo. E ele poderia me liberar, mas ele começou a fazer aquela construção, mas não usou material de primeira qualidade. Começou a fazer de qualquer maneira, não se preocupou com a fiação de qualidade, com a tubulação de qualidade, a telha, né, que era uma mansão, e uma cobertura, ele não se preocupou em fazer de melhor qualidade como ele fazia sempre. E ele falou, o patrão falou para ele, faça com calma, faça a melhor obra, que essa vai ser a tua última obra que vai ficar o resto da tua vida como uma excelência daquilo que você é e sempre fez. Isso vai ficar não só como recordação, mas isso aí vai ficar, esse patrimônio, ele será reconhecido como uma construção feita pelas tuas mãos. Mas ele não se preocupou com a fala de orientação dada a ele, na sua ansiedade, no seu nervosismo, ele começou a fazer de qualquer maneira, não se preocupou em colocar os melhores blindex, não se preocupou em colocar as melhores portas naquela mansão, o melhor porcelanato. Ele procurou materiais inferiores porque ele queria logo terminar a obra, porque os materiais de excelência, de primeira qualidade, eles demorariam a chegar. E ele já queria se livrar porque a angústia dele, a preocupação dele era reformar a casa dele, e ele já estava aposentado e não queria mais trabalhar. E ele, rapidamente, em 3 meses, ele construiu. E comunicou-se com o patrão, que o patrão não se preocupava em inspecionar, porque confiava nele. E ele comunicou, disse que já estava pronto, e o patrão se admirou dele ter terminado. E ele, olha, então dia tal nós vamos inaugurar, eu quero a tua família presente. Pô, a minha família presente para isso? Eu quero a tua família presente, a minha vai estar. E nesse dia nós vamos dar uma festa de inauguração, te agradecendo por isso, e eu quero todos presentes. E marcou a data, e estava lá, na área da piscina daquela mansão, ali já estava todos os convidados, estavam os garçons servindo, todo mundo ali. Ele chega com a família dele, e o patrão disse, chegou aí o meu amigo, o construtor. Aí deram uma salva de palmas, e
O patrão ainda não tinha entrado na casa, não tinha inspecionado, porque confiava nele. E pegou aquela chave e, diante de todo, olha, esse homem tem sido meu amigo durante anos, ele tem trabalhado com excelência para mim, e eu não tenho nada do que reclamar da sua atitude, do seu caráter. É uma pessoa de excelência. Então, ele está parando, esse é o último dia, aí todos os funcionários, e ali, rindo, brincando, agradecendo. Aí ele chega, toma aqui a chave desta mansão, esse é o meu presente de recompensa por todos esses anos que você tem trabalhado, tem sido meu amigo e tem sido fiel a mim. Bom, você imagina dentro de si, do seu pensamento, como ficou abalado o seu psicológico, a decepção da atitude dele em relação ao que ele pensou que estava fazendo, mas na realidade ele estava, sem saber, criando para ele propriamente a morada futura. E ele não sabia que aquele presente seria dele. Mas como eu disse, que vamos tomar como base o capítulo 7 de Romanos, o versículo 17 diz, no nosso amado professor, que aprendeu com seus próprios erros, que é o sábio, aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com seus próprios erros. Ele diz aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vivendo sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas aborreço isso que faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita mal algum. E com efeito, o querer está em mim, e não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Isso deve ser a reflexologia que ele agora parou para pensar, para analisar, dentro da atitude do que ele fez. Ele era um homem bom, de caráter elevado, de atitude, e aí ele acabou plantando para ele mesmo o que não deveria ser, porque ele sempre procurou fazer o bem, trabalhar com excelência, e agora, emocionalmente, ele se deixou se dominar. Ele se deixou ser sucumbido, se afogar nas mágoas da sua ansiedade, dos seus desejos. E é por isso que a Bíblia também, no capítulo 12 de Romanos, vai nos dizer, e não havia nenhuma situação para ele tomar essa atitude. Porque Romanos 12, 17 diz, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiverem, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto,
Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa sobre a sua cabeça. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então fica aí essa reflexão, porque eu sempre falo que nós temos axiologia, argumentologia, conceitologia, e isso pode nos prejudicar numa situação como essa que foi desse homem de atitude, caráter ilibado, mas agora ele, pela sua ansiedade preocupativa, achando que ainda estava sendo explorado ao fazer aquela última mansão para o seu patrão, e ele não sabia que era um presente de agradecimento que ele receberia. Então, é o que eu quero deixar bem expressivamente, a palavra de Isaías, que eu tomo como base reflexiológica, de ensinamento e aprendizado para a minha vida também, que o meu caminho não são os de Deus, os meus pensamentos não são os de Deus. E é por isso que Jesus, ele fala de ação e atuação. Temos que ser tardio no falar, rápido no pensar. Ser prudente como a serpente, simples como a pomba. Irar, mas não pecar. E não se pôr o sol sob nossa ira. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. E nós, às vezes, quando entra o vírus da raiva, que é esse emocional que atrapalha o nosso senso de pensar, estabilizar da mente, ele afeta nas nossas ações e atitude, demonstrada ao inverso da nossa personalidade, que sempre foi exemplar. E um erro é difícil reparar. Pode o lençol ser todo branco. Todo mundo observa que ele é todo branco, mas se tem uma pintinha preta, as pessoas vão se incomodar com aquela pintinha preta naquele lençol, que vai ficar marcante. Ainda que toda o contorno, todo em volta daquele lençol seja branco, bem bonito, branco como a neve, mas ali, aquela manchinha, ela na concepção de alguns vai causar dano. Então vamos tomar o cuidado de não deixar essa manchinha no nosso lençol branco, que são as nossas ações e atitudes, no falar, no agir, no pensar. Que fica aí essa palavra reflexiológica de regulamento, de atitude nossa em relação, ainda que sejam nossos inimigos, quanto mais sendo amigo, sendo uma pessoa afetuada a gente, amiga, não devemos, pela nossa axiologia, argumentologia ou conceitologia, querer fazer o mal. Mas é o que diz a palavra de Deus. Pagai o mal com o bem. Que Deus os abençoe. E eu afirmo que Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam na paz.